Pessoal, boa noite a todos. Grande parte aqui do público eu já conheço, tá? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí pela presença numa sexta-feira, né? Eu sei que é difícil, né, para grande parte aí se deslocar até aqui, mas como o seu Luiz Rogério frisou, pessoal, isso é uma imposição do governo federal, tá? O Ministério do Trabalho já vem trabalhando nessa norma aí, para vocês terem ideia, há cerca de 8 anos no mínimo, tá? Os estudos começaram há mais de 10 anos, tá? E a importância da NR1 é que ela vai mexer com todos os riscos existentes no ambiente de trabalho, tá? Por que todos os riscos? Porque na NR1 ela trouxe um tópico que é o risco psicossocial. Esse risco psicossocial, ele está associado não só ao trabalho, mas às nossas emoções, à nossa vida cotidiana. Então, para um ambiente de trabalho mais saudável, o que o governo entende? O governo entende que precisa da participação das empresas, assim como a escola está trazendo vocês aqui hoje, abrindo canais de comunicação, a gente vai falar um pouco sobre isso. O governo também contribuiu com a formatação dessa lei, tá? Além disso, os sindicatos já estão bastante engajados e essa questão da NR1, pessoal, ela não é de um segmento da sociedade, ela não é de um setor específico, ela vai ser implantada em todas as empresas, inclusive o micro e pequeno empresário, o MEI, o microempreendedor. O que acontece? Hoje o MEI, uma quantidade muito grande de situações, o MEI não é obrigado. Então, por exemplo, né, o MEI não é obrigado a constituir um PCMSO, o MEI não é obrigado a constituir um PGR, porém, o MEI ele é obrigado a dar um tratamento específico para os riscos psicossociais. Então, se eu sou MEI e tenho um único funcionário, eu vou ter que fazer um tratamento para os riscos psicossociais, tá? A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso aí, tá bom? Então, a gente vai ser um treinamento, lógico, algumas coisas aqui eu vou ter que envolver um pouco a legislação, mas vai ser mais um bate-papo introdutório. E ao final aqui da apresentação, eu vou abrir para vocês fazer os questionamentos. Como o pessoal está gravando, eu entendo que assim é melhor para a gente ter menos problema aí com áudio, com vídeo e daí por diante. Ok? Tudo bem? Obrigado, pessoal. Vamos lá? Bom, qual é o nosso objetivo aqui principal? Primeira coisa é conhecer, né? Ter uma noção, né, do que são os riscos psicossociais. Acredito que a maioria aqui dos profissionais já ouviram falar em algum momento do risco psicossocial, tá? Aqueles que não ouviram falar, quando a gente trazer alguns exemplos, na hora você vai arremeter isso a um risco psicossocial, tá bom? Além de conhecer os riscos psicossociais, na segurança do trabalho, é fundamental a gente conhecer o local de trabalho. Pessoal, toda vez que eu conheço aonde eu trabalho, é mais fácil eu identificar um risco. Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse auditório. Todo dia eu entro aqui nesse auditório. Eu sou uma pessoa capacitada, vamos dizer assim, em conhecimento desse auditório. Então, se eu entrar aqui e não tiver uma peça aqui do piso, eu vou falar, opa, isso aqui já está diferente, tá? Então, a percepção do risco é o primeiro passo, tá? Então, quando a gente tem essa percepção de risco, a gente começa a trabalhar a segurança do trabalho de uma maneira diferente, né? Quando a gente chega em casa e vai abrir lá a porta da nossa sala, se a maçaneta estiver solta, a gente não percebe de imediato. Então, por que a gente não faz isso com a nossa mente, né? Então, quando eu chego em casa e sento e falo, nossa,
eu não aguento esse trabalho. Não é uma percepção de que algo está errado? Por que eu não aguento esse trabalho se eu escolhi, né? Então, alguma coisa está errado, né? Se eu chego lá em casa, sento no sofá e falo, nossa, não aguento mais o Colégio Adélia. Pô, peraí, alguma coisa está errado, porque eu escolhi trabalhar no Colégio Adélia, tá? Então, isso é uma percepção de risco. E por que é importante a gente conhecer isso? Por que é importante? Pessoal, é importante porque essa sensação de que eu não aguento, será que eu não vou levar amanhã lá para o meu trabalho? Então, os colegas aqui, professores, eu também sou professor aqui da educação profissional. Será que eu não vou chegar na sala de aula assim e falar, pô, eu não aguento esses alunos? Será que a qualidade da minha aula vai ser a mesma? Será que a qualidade do seu serviço vai ser o mesmo? Você fala, pô, eu não aguento o Ricardo aqui da manutenção. Cara chato. Toda hora o cara fica pegando no meu pé, o cara pede para eu, olha, não suba na escada, cuidado, etc e tal. Será que eu vou tá realmente atento aos riscos se eu estou mais preocupado com o Ricardo do que com o meu trabalho? Né? Um exemplo, tá, Ricardo? Eu sei que o Ricardo está aqui na plateia. Bom, então, pessoal, isso é importante por quê? Isso é importante porque, uma vez que o trabalhador não está bem, ele vai levar o prejuízo para a empresa, porque ele não vai prestar um bom serviço, e fatalmente ele vai levar um problema para a sociedade. Por quê? Vai ser uma mão de obra adoecida, não vai ser? Vai ser uma mão de obra qualificada fora do mercado. E nós, o que nós mais escutamos quando a gente liga a TV, falta mão de obra qualificada no nosso país. Às vezes não falta mão de obra qualificada no nosso país, às vezes falta mão de obra sadia, tá? Então é isso que a proposta, né, da NR para que as empresas tratem os riscos psicossociais estão voltadas nessa frente, na proteção da empresa, na proteção do trabalhador e da sociedade como um todo. Tá? Pessoal, só para a gente entender, né? Os riscos psicossociais, eles são decorrentes da rotina de trabalho. Tudo bem? A gente está falando de risco psicossocial no ambiente de trabalho, tá, pessoal? É claro que essa divisão entre ambiente de trabalho e vida particular, ela é uma linha muito tênue, tá? Mas vamos tentar aqui voltar sempre para o ambiente de trabalho, que é o objetivo da NR, tudo bem? É lógico que toda empresa, inclusive a escola aqui, a escola é uma grande empresa aqui, mais de 40 anos, se eu não me engano, né? O que acontece? A empresa, ela também vai se preocupar com o funcionário chegar aqui bem, tá? Então a empresa, ela também tem essa preocupação. Olha, o Medeiros está chegando todo dia cabisbaixo aqui na escola. Então eu tenho coordenadores, né? Eu tenho coordenadores aqui do curso, eu tenho os diretores, eu tenho a coordenadora pedagógica, no caso do pessoal aí que dá aula, né? Dos professores, e ela está notando que todo dia o Medeiros chega cabisbaixo. Poxa, será que a escola, os diretores, os gestores estão abertos para ouvir o Medeiros? A NR propõe isso. Então a escola, a empresa também tem que estar aberta para receber as ansiedades dos funcionários. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Importante a gente frisar aqui que os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, eles estão voltados a uma rotina, tudo bem? Essa rotina, ela envolve a gestão da empresa e o relacionamento interpessoal entre os empregados, ok? Vamos lá. Veja bem,
Quando eu chego na escola, cabisbaixo, quando eu falo que não aguento mais o meu supervisor, quando eu falo que não aguento mais um funcionário da escola, um colega meu, será que realmente é o meu colega o problema ou sou eu? Né? Aí também tem um grande aspecto, né, uma área da ciência, que é a psicologia, né, que vai auxiliar a empresa, né, a descobrir, né, esse tipo de situação. Poxa, o problema é o Medeiros? O problema é a empresa? Ou o problema são os colegas? Ou ele traz alguma ansiedade lá de fora, né? Então, esse arcabouço aí, esse conjunto de coisas, né? Esse conjunto de coisas, hoje ele tem que ser levado em consideração, tá? Né? Então, a lei está falando, olha, eu preciso desse funcionário sã, né? Eu preciso desse funcionário sã na empresa, e o governo fala assim, empresa, eu quero que você me prove que na sua empresa os funcionários são saudáveis. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, se um funcionário desenvolver uma doença, se o funcionário, infelizmente, sofreu um acidente no trabalho, que a gente conhece, uma queda de altura, né? A pessoa perdeu aí a parte da audição, visão, etc. Hoje nós sabemos que o funcionário ele teria direito ao afastamento, correto? Correto? E demais doenças. Para os riscos psicossociais, a partir do dia 26 de maio, a mesma coisa, tudo bem? Professor, já existia afastamento? Já existia afastamento, tudo bem, pessoal? Já existia afastamento por doença, né, relacionada à saúde mental, tudo bem? Já existia. Porém, a tratativa agora, ela vai um pouco mais além, tudo bem? Então, a empresa, ela vai entrar com responsabilidades, então, é necessário aí todo aquele trâmite de perícias e daí por diante, tudo bem? Fiscalização do Ministério do Trabalho, toda essa situação, tá bom? Por favor. Bom, então hoje, alguns dos riscos psicossociais, né, estão descritos ali, né? Hoje que a gente conhece aqui no nosso país, né, o excesso, né, a carga de trabalho aí, né, uma jornada muito longa, né? A gente sabe que hoje no nosso país a jornada normal semanal é de 44 horas, né, pessoal? Lógico, a gente tem regime especial, né? A gente tem o 12 por 36, a gente tem o pessoal que trabalha 40 horas por conta de sindicalização, uma série de coisas. Temos regimes especial. Porém, a nossa legislação hoje ainda, a nossa escala é a famosa 6 por 1 que está sendo discutida aí, tudo bem? Então, o trabalhador lá tem que trabalhar 44 horas semanais, ok? Bom, o que é esse excesso de carga de trabalho? O Ministério do Trabalho entende que o excesso de carga de trabalho é eu exceder a jornada constantemente. Então, por exemplo, o funcionário aí que trabalha numa empresa, ele só pode fazer 2 horas extras por dia. Por quê? Porque a lei fala que ele tem que ter 11 horas de descanso, de intervalo mínimo. Tudo bem? Isso é uma parte da carga de trabalho. Uma outra é o seguinte: o funcionário, eu, Medeiros, executava uma atividade junto com o Michael e junto com a Michelle. Então, nós três éramos funcionários e executávamos, né, uma determinada atividade. Então, 3 funcionários, todo dia, eu, a Michelle e o Michael, a gente pintava 40 metros quadrados da empresa, ok? Tá? A partir de um determinado momento, a empresa resolve falar assim: a partir de hoje, Michele, você sozinha vai pintar 40 metros quadrados. O Medeiros vai pintar mais 40,
o Michael vai pintar mais 40. Então, é isso que a legislação, de uma maneira muito simples, está tratando de excesso de carga de trabalho, tudo bem? Não confundam excesso de carga de trabalho com responsabilidade, tudo bem, pessoal? Não confunda excesso de carga de trabalho com responsabilidade. Então, por exemplo, nós professores temos a responsabilidade de preparar as provas, correto? A gente assinou lá, isso é a responsabilidade nossa. A gente deixa para a última semana, aí eu estou falando de mim mesmo, mas eu não posso falar que isso é um excesso, uma carga de trabalho, né? Não posso falar, tá? Então, eu vou cumprir meu prazo, mas eu vou, uma palavra bonita aí que o pessoal usa, eu vou procrastinando, né? Eu vou empurrando. Aí na última semana o Michael manda mensagem, aí eu falo, não, eu tenho que entregar, tá? Então, isso não é excesso de carga de trabalho, tá claro, pessoal, isso? Isso não é excesso de carga de trabalho, tá? Para ficar claro. Bom, pressão por resultados, né? Pressão por resultados está muito voltado para a equipe de vendas. Pessoal, lembra daquelas metas abusivas de vendedor? Era muito comum no mercado metas extremamente abusivas. Então, contratava um funcionário, dava um salário mínimo para ele, né? E colocava pressão, você tem que vender mais, aquela coisa toda. Tinha funcionário do mês, lembra disso? Tinha loja que você entrava e tinha um rostinho lá dos funcionários do mês. Ó, atingiu a meta. Então, isso não pode mais, é crime hoje, tudo bem, pessoal? Não pode colocar o rostinho do funcionário lá. Por quê? Entrava lá na loja, aí trabalhava o Medeiros e a Bianca. Todo mês, o rostinho da Bianca. Alguém queria ser atendido pelo Medeiros? Só tem eu e a Bianca é a melhor vendedora, entendeu? Não, eu preferia a Bianca, né? Mas não tem condições, tudo bem, pessoal? Não podemos fazer isso, tá? Então, isso sim é uma pressão. Na indústria, pessoal, isso é um desafio, tá bom? Nós aí da área da segurança, quem é técnico de segurança, eu que vivenciei aí minha vida 90% dentro de uma indústria, a gente sofre demais com isso daí, tá? Por quê? Porque na indústria tudo é pressão, se você parar para ver. Então o cara quebrou o equipamento, a gente tem que corrigir. Pô, mas quanto Natal, quanto Ano Novo, aniversário de casamento, o dia que o meu filho nasceu, eu estava na fábrica, manutenção, a gente não podia sair antes de entregar o equipamento. Agora não. Agora, a gente tem que elaborar turmas específicas. Ah, deu um problema à noite. Olha, tem uma equipe de plantão, tem uma série de coisas, tá? Mas como que você vai fazer, pessoal, um supervisor de fábrica de 30 anos entender que o Medeiros vai falar assim, olha, eu estou cansado, preciso ir para casa. Será que o cara vai entender? Então, por isso, pessoal, esse treinamento. Todos vocês que estão aí são líderes, né? Todos vocês aqui lidam com grupos de pessoas. Então, seja vocês preparando seus alunos, seja vocês trabalhando aqui nos pares, né, com os colegas, pessoal da manutenção, pessoal da limpeza. Vocês têm acesso à direção da escola, aos diretores da escola, né, aos diretores pedagógicos e tudo mais. Então, essa informação da NR1, ela tem que ser ampliada para todos. Por isso que nós estamos aqui hoje, para todo mundo ter esse conhecimento. Mas vamos falar um pouquinho aí do assédio moral e sexual, né? Infelizmente, ocorre nas empresas, tá? A questão do assédio moral e sexual tem diminuído, tá? Estatisticamente tem diminuído, mas ainda é um problema nas empresas, tá? Relações entre colegas, tá? Então, muito cuidado aí com as brincadeiras, tudo bem, pessoal? Eu sei que todo mundo gosta de brincar, eu tenho uma cultura, até pela minha formação, às vezes brincar, mas tudo tem limite, né? Qual é o limite? Qual é o limite da brincadeira?
O limite da brincadeira é a pessoa simplesmente fazer um gesto para você de que não gostou. Um gesto negativo é o limite da brincadeira. Por quê? A pessoa pode ficar tão constrangida que ela não quer falar. Então, às vezes, um sorriso de canto de boca que a gente fala já é um chega, não gostei. Então, a gente tem que estar preparado também. Para os colegas também, tá, pessoal? Tudo que o Medeiros está falando aqui não tem a ver com eu sou superior e isso só acontece com um subordinado, tudo bem? Não tem a ver eu sou subordinado, isso acontece só com um supervisor, tá? A norma, ela trata todo mundo em igualdade, tudo bem, pessoal? Para risco psicossocial, tá? Bom, falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A gente já falou rapidamente. Todo mundo precisa do seu descanso. Então, aquelas 11 horas têm que ser respeitadas, tá? E agora tem a discussão da escala aí, tá? Da escala 6x1, que a gente não vai entrar nessa discussão agora. Falta de apoio organizacional. O que é isso? Eu tô com um problema, cheguei aqui desesperado, cheguei lá no Gustavo, falei assim, Gustavo, cara, hoje eu não consigo entrar na aula. Minha mãe foi hospitalizada. Aí o Gustavo fala assim, Medeiros, você tem que entrar. Você tem que entrar. Mas eu não tenho condições, não, mas você tem que entrar, porque eu não tenho como e a empresa, você pode estar se prejudicando, eu não estou conseguindo contar com você. Isso é um falta de apoio organizacional, tá, pessoal? Outro é a empresa não disponibilizar os canais, tudo bem? Que é diferente do Adélia, aqui a gente vai falar aí que existem os canais de apoio, tudo bem? Então, hoje a organização da empresa, ela está numa linha muito tênue. Por quê? Ela tem que estar disponível para os empregados, mas os empregados também têm que estar disponível para a empresa. Tudo bem, pessoal? É uma via de mão dupla, tá, pessoal? Quando a gente está falando aí de NR1, quando a gente está falando de risco psicossocial, não existe eu, existe nós. O tema da norma é não existe eu, existe nós, né? Tem inúmeras palestras aí que vocês podem acompanhar na Fundacentro, no Ministério do Trabalho, que o foco é sempre esse, tá, pessoal? É colocar todo mundo no mesmo nível. Por quê? É estressante para mim trabalhar no Colégio Adélia como professor, chegar lá, encarar aquela aula? Então eu estou pensando assim, poxa, será que não é estressante para o pessoal do financeiro da escola chegar lá no dia do fechamento da folha? Vocês acham que é fácil? Vocês já acham que é fácil, né, os diretores aqui traçar todo ano aí um plano pedagógico e fazer as cobranças? Não é fácil também, tá, pessoal? Então todo mundo tem a sua carga, desde o operacional até o diretor da empresa, tá bom? Pode passar, tá? Eu só gostaria de falar que um outro aspecto que está sendo considerado como risco psicossocial é a insegurança profissional, insegurança de emprego mesmo, tá? Então, como é o caso do pessoal aí que faz entrega por aplicativo, né? O pessoal fala, o pessoal é bom porque eles têm horário livre, né? Eu estava vendo até uma palestra da Fundacentro essa semana, né, que a pessoa que estava apresentando deu um exemplo muito bom. Isso é mentira. O entregador de aplicativo, ele não tem tempo livre, pessoal. Se ele quiser trabalhar, ele não tem tempo livre. Por quê? Ele tem que estar num local movimentado, ele tem que estar preparado para uma pessoa chamar ele. Então, não adianta ele querer trabalhar o dia inteiro e ele ficar na casa dele cuidando do filho dele. Ele tem que estar no grande centro da cidade, ele tem que estar disponível, pessoal. Então, isso é um problema, tá, para o risco psicossocial e que será discutido um pouco mais. Tá bom? Bom, uma das doenças conhecidas, que eu não vou abordar aqui por falta de tempo, né, é a síndrome do esgotamento, que é o burnout, tá? Nós não vamos abordar,
porque isso vai ficar para a gente detalhar um pouco mais nos outros encontros, né? Pessoal, mas o que levou, né, a sociedade se mobilizar em torno dos riscos, né, psicossociais e da preocupação com o emocional das pessoas? Números. Sempre números, tá, pessoal? Então, o governo, ele trabalha por números. O governo trabalha por números, a segurança pública trabalha por números. É comum a gente falar, aqui é perigoso, e a gente não vê nenhuma ronda policial. Claro que não vê. Não tem denúncia, então não tem como a força de segurança deslocar uma viatura onde não tem estatística, tá? Então, só para vocês terem ideia, tem vários números, tá, pessoal? Esse número eu só trouxe porque é o número mais alarmante, tá? Em 2014, no Brasil, houve 221 mil afastamentos relacionados a transtornos mentais. Olha, isso em 2014. Para 2024, o número mais que dobrou, pessoal. 472 mil afastamentos registrados, tá, pessoal? Isso aqui a gente está falando de trabalhador CLT, com CAT, tudo direitinho, né? A gente não está falando aqui do pessoal que tem contrato MEI, do pessoal que é comum a gente falar aí no mercado de trabalho PJ, né? A gente está falando de funcionários MEI, com CBO, tá bom? Com CBO lá registrado direitinho, tá? Então, isso despertou tanto as empresas quanto o governo, né? A sociedade como um todo, tá bom? Vamos avançar. Bom, alguns fatores aí que podem levar aí a agravos à saúde aí. Bom, relacionamento interpessoal, né? Estilo de liderança agressiva, né? Tá? Então é muito comum ainda a gente encontrar em algumas empresas. Então, as empresas têm que se moldar aí com os estilos de liderança, tá? Gestão que estimula cooperação ou competição. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Quando você traçar uma meta para sua equipe, tudo bem? Então, muito cuidado. Por quê? Nós somos fisiológicos, né? Eu não sou especialista da área da saúde, mas nós somos fisiológicos, por exemplo, né? Então, nós temos uma equipe. Porém, imagina só, nós trabalhamos na construção civil. Então, imagina só, eu tenho esse biotipo aqui, né? Não muito padrão, né? Então, vamos dizer assim, eu trabalho numa equipe aqui de pedreiros, então eu consigo aí movimentar, sei lá, 10 sacos de cimento por dia. Esse é o meu biotipo, tá bom? Só que aí tem um cara do biotipo diferente que ele consegue produzir 15 sacos de cimento por dia, beleza? E aí depois tem um outro que ele consegue produzir 5. Então, se essa meta aí global, né, ela for avaliada todo mundo igual, vai ser um problema, certo, pessoal? Se todo mundo for avaliado igual, vai ser um problema. Por quê? Porque eu não estou promovendo inclusão nenhuma, entendeu, pessoal? Porque se eu fizer isso, aquele papo de inclusão tá fora, é ou não é? Como que eu faço uma inclusão se eu quero que todos os meus trabalhadores, né, eu tenha um estereótipo X. Não quero que todo mundo seja que nem o Medeiros. Eu quero que todo mundo seja que nem a Dona Vera. Impossível, né? Impossível isso, tá? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Bom, formas de avaliação de desempenho, também um outro problema. Então, a empresa tem que tomar cuidado, então tem que ser muito clara. Então, quando a empresa está contratando aí os funcionários, está registrando, ela tem que deixar muito clara como vai ser a avaliação dela, tá? Ah, olha, aqui na minha empresa eu vou fazer uma avaliação de desempenho.
Imagina se tiver uma avaliação de desempenho para os professores, 0 reclamação de pais e mães. Nenhum professor trabalha, não é verdade? 0 reclamação de pais e mães. Possível. 0 reclamação de alunos. Né? Não tem condições, porque as pessoas têm ansiedades diferentes, as pessoas têm ambições diferentes, tá? Então a gente também tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Bom, ausência de reconhecimento, né? De saber operatório. Pessoal, o que é ausência de reconhecimento do saber operatório profissional e técnico dos trabalhadores? Sabe o que é isso? É coisa bonita para colocar em lei, é falta de treinamento. Falta de treinamento, só isso. Então, eu não posso exigir do meu trabalhador um desempenho X ao quadrado se eu só treinei ele para X. É isso que a lei está falando. Não é tão fácil, mas é isso que ela está falando. Então, olha só. Então, para que o trabalhador execute sua atividade com saber técnico profissional, requer treinamento. É por isso, por exemplo, no curso de segurança do trabalho, que eu falo lá para os meus alunos, que todos os colegas aqui que dão aula na segurança do trabalho falam, é que eles têm que estar preparados para o mercado de trabalho. Tá? Por quê? Porque ele vai chegar lá na empresa e muitas das vezes ele vai encontrar a empresa que a empresa não vai ter condições de dar um treinamento para ele de maneira adequada, mas vai cobrar. Então a norma, na linha geral, ela vai falar assim, empresa, você tem que treinar. Uma coisa é treinar, a outra é eu não ter a minha capacitação, tudo bem? Então não confundam isso também, tá, pessoal? Muito cuidado, tá? O treinamento, ele vai me ajudar a desenvolver as minhas habilidades, né? Porém, a minha competência exigida pela empresa que está me contratando, eu tenho que ter. Tudo bem? Tranquilo? Bom, um outro tópico é a ausência de escuta dos trabalhadores, né? Então, a empresa, ela vai ter que disponibilizar um canal para escutar os trabalhadores. Pessoal, esse canal a norma não deixa claro, tudo bem? Esse canal a norma não deixa claro. Então, cada empresa vai ter que se adaptar e estar aberta a ouvir os trabalhadores, né? Então, como eu citei lá no exemplo, o simples fato de eu ter o meu coordenador de curso e eu poder chegar nele e falar assim, olha, eu não estou em condições de prestar o meu serviço. Olha, eu estou com um problema na sala de aula. Olha, eu estou com um problema na escola, né? Poxa, isso é um canal. Isso é uma escuta dos trabalhadores, tá? Então, esse canal, ele pode ser pessoal, ele pode ser numa plataforma virtual, ele pode ser a disponibilidade de um profissional específico, né? Então, tem empresas, por exemplo, né, que tem mães e pais aí de primeira viagem, por exemplo. Então, todo mundo sabe que o primeiro filho é bastante complicado, né? Então, às vezes a gente está lá no trabalho, aí eu estava com um colega lá, às vezes de madrugada, a gente fazendo um serviço complicado, e a esposa liga. Fulano, poxa, o bebê caiu. A mãe, né, nova, né, acha que o bebê machucou, aquela coisa toda, né? Então, assim, aquele funcionário, né, ele precisa ser escutado. Ele precisa falar assim, ô, Medeiros, pô, minha esposa ligou aqui e meu filho caiu, cara. Então, a empresa precisa pensar, peraí, eu vou deixar o funcionário aqui, num trabalho em altura, muitas vezes, né, num trabalho perigoso, né, não está 100% focado, ou eu vou falar assim, ô, Medeiros, espera 30 minutinhos, liga para tua esposa, vê o que está acontecendo direitinho e depois você retorna. Então, a empresa, ele tem que ter esses canais, tá, pessoal? Então, isso, pessoal, às vezes, olha o problema aí e quantos desafios a empresa está tendo.
isso muitas vezes nunca chega na alta direção da empresa. Nunca chega. Então, o pessoal aqui da execução, os coordenadores de curso, o pessoal, os encarregados aí, os líderes aí, aqueles líderes da limpeza, os líderes da manutenção, os coordenadores dos professores, os coordenadores da equipe de informática, eles têm que estar abertos a essas pessoas. Por quê? Às vezes o funcionário não quer chegar no seu Luiz, na dona Vera, são lideranças da alta direção da escola, mas eles têm a abertura de chegar no Michael. Entendeu? Então, se ele tem a abertura do Michael, ó, legal. Por quê? O Michael vai ouvir ele e vai resolver o problema. Mas se ele não tem a abertura do Michael e ele também, por algum receio, não vou incomodar a dona Vera, não vou incomodar o seu Luiz, não vou incomodar o Luiz, o que vai acontecer? Ele vai continuar trabalhando com o problema e ele pode causar um problema maior. Entendeu, pessoal? Vocês estão entendendo por enquanto? Estão entendendo por enquanto? Sei que é muita coisa, mas é mais para a gente conhecer aí regras gerais, tá bom? E depois a gente vai, ao longo do ano aí, né, a gente vai explorando cada vez mais os tópicos. Bom, muito tranquilo, né? A gente precisa saber, né? Quais os impactos desses riscos psicossociais? Pessoal, os impactos são na nossa vida diretamente, né? Ele pode impactar aí numa incapacidade laboral, né? Ninguém aqui quer ficar incapaz, né? Principalmente aqui a grande maioria aqui tá numa idade laboral aqui excelente. Muitos aqui estão no auge profissional. Pessoal, quando você fica incapacitado de executar aquilo que você gosta, sabe o que começa a aparecer? A tal da depressão. É ou não é? Quando a gente está impossibilitado de realizar aquilo que ele mais gosta. Não é verdade? Quando a gente está incapacitado de realizar aquilo que a gente mais gosta, a gente começa a se isolar. E aí a gente começa a pensar coisas. E aí a gente vai ter crises de ansiedade, com certeza, né? Vamos começar a tomar remédio e aí vamos entrar numa depressão. Muitas vezes é um caminho sem volta, tá, pessoal? Muitas vezes é um caminho sem volta. Na indústria a gente tem relatos aí de pessoas, né, que infelizmente, né, perderam membros, né, perderam mão, perderam a visão, né? E todos os relatos deles são o seguinte: eu daria tudo para voltar atrás, porque eu jamais faria isso, porque a pessoa deixou de fazer aquilo que mais ama. Então isso é um problema. Bom, para a empresa, claro que a empresa tem que estar preocupada, a empresa perde demais. Então, nenhuma empresa quer ter um quadro de funcionários rotativos. O pessoal aqui do RH sabe, né, que isso custa caro. Então, claro que a empresa está preocupada com a sua vida financeira. Pessoal, a empresa só existe por um único objetivo. Tudo bem? Ela tem que ter uma vida financeira saudável. É que nem a gente, né? A gente trabalha porque a gente quer um recurso. Então imagina para a empresa, né, um grande número aí de rotatividade, um grande número de funcionários doentes, a empresa tendo que arcar com afastamentos, a empresa tendo que arcar aí com todas as despesas aí de novos profissionais que estão adentrando, exames admissionais, demissionais, apoio e daí por diante, né? Muitas vezes aí a empresa também ela é extremamente prejudicada, né? Então, a ANRU, né, ela trouxe esses aspectos também para favorecer o empresário, né, para favorecer o empregador, tá bom? Bom, dificuldade de retenção de talentos, né? Só um tópico que eu queria citar também, né? Então, por exemplo,
é muito comum a gente ver aqui no pessoal da informática, por exemplo, né? A gente vê os jovenzinhos aqui, eu estou sempre à noite, então vou falar um pouco do pessoal do curso técnico. Então a gente vê a molecadinha, né, os jovenzinhos fazendo informática. O que leva eles a fazer informática aqui na Escola Adélia, por exemplo? Traz esses alunos para cá a imagem do Adélia. Poxa, lá no Adélia eu vou ter aula com a turma de informática. Pô, lá o pessoal faz projeto. Lá o pessoal, os professores têm a mente jovem. Lá os professores, eles estudam tecnologia. Se eu perguntar para o Alceno como desmonta o computador, ele vai me falar do começo ao fim, entendeu? Então, isso traz os alunos para cá. Pessoal, é a mesma coisa os funcionários. É lógico que a Escola Adélia, ela quer assim, poxa, os professores e os estudantes que almejam, né, lecionar, eles têm como objetivo a Escola Técnica Adélia, o Colégio Adélia. Poxa, é referência. Então a escola quer ser vista dessa maneira, entendeu? Para atrair os profissionais para cá, ela quer os melhores. Claro, quanto mais gente interessada aqui em dar aula no Colégio Adélia, mais profissionais, né? O Colégio Adélia vai ter a opção de fazer uma seleção melhor e ter os melhores como tem hoje, tirando o Medeiros, é claro. Tudo bem, pessoal? Então, isso é importante para a empresa. É claro que eu quero o Luan aqui. Pô, o cara é bom, o cara trabalha, o cara estuda, o cara é fera em informática. Mas por que eu tenho o Luan? Porque eu tive um João como coordenador, eu tive um Alceno como professor e daí por diante. Tudo bem, pessoal? Então, os profissionais, eles procuram hoje a empresa, se a empresa ela tem uma grande visão favorável no mercado. Hoje, incluindo questões de saúde mental. Beleza? Vamos para o próximo aí? Bom, pessoal, aqui não vou falar muito não, porque é algo bastante técnico, a gente vai entrar um pouco mais adiante, tá bom? O que a gente precisa reforçar é que a norma regulamentadora número 1, ela é uma norma estruturante. Quando foi pensado nessa norma, o Ministério do Trabalho falou assim, ó, eu vou lançar uma norma toda nova e todas as outras, todas as 37 que vêm na sequência, nós temos 38 normas com 2 revogadas, então o Ministério do Trabalho pensou assim, essa norma vai ser estruturante e todas as outras vão ter que seguir os parâmetros dela. Então, tudo bem? É como se ela fosse a norma pai. Sabe a Constituição? Toda lei não pode se sobrepor à Constituição. Então, toda norma de segurança não pode se sobrepor à NR1. Tudo bem, pessoal? Tá? E dentro dessa NR1, né, a gente tem um programa de gestão de riscos. Então, a empresa está preocupada com o piso que está irregular, a empresa está preocupada com a maçaneta da porta, que não está legal, a empresa está preocupada com a tomada que o pessoal usa lá no RH, que não está legal, o pessoal está usando o Benjamin, aquela coisa toda, que não pode, não tem isso na Escola Técnica Adélia, claro que não, tá? E a empresa está preocupada com a cadeira, certo? A cadeira está em boas condições adequadas, a iluminação está adequada e a empresa está preocupada com a saúde mental dos seus trabalhadores, tá? Então, de regras gerais, a NR1 pegou todos os riscos ocupacionais e lá dentro do risco ergonômico pegou parte e falou assim, olha, esse item aqui é risco psicossocial, precisa tratar. Tá? Então, lá dentro do risco ocupacional ergonômico está alocado os riscos psicossociais. Tá? Bom, agora os empregados precisam. O que nós precisamos, né, diante disso, né? Os empregadores, perdão. O que as empresas precisam, né? Bom, elas precisam incorporar esses riscos aí ao PGR, tá?
Isso quem faz é a corporação. Então, o PGR é o nosso inventário de riscos, né? Todos os riscos existentes no Colégio Adélia, a gente está falando da empresa Colégio Adélia, claro, eles têm que estar incorporados nesse documento, tudo bem? Esse documento é individual de cada empresa e ele é dinâmico. Pessoal, por isso que precisa da ajuda dos trabalhadores. Esse documento, ele não é um documento estático, ele não é feito para ser estático. Claro, ele tem um período de validade, mas nada impede do funcionário Medeiros chegar na escola, identificar um risco, ir lá para o pessoal da direção e falar, pessoal, isso aqui é um risco. Poxa, isso daqui a gente precisa discutir. Então a empresa vai discutir esse novo risco com os funcionários e provavelmente ela vai incluir isso no PGR e daí tomar as medidas de prevenção, tá? Importante salientar que tudo que tiver no PGR tem que ter uma medida preventiva, tá? Se eu falar assim, ó, na Escola Técnica Adélia tem pessoal da limpeza aqui, o pessoal faz diariamente aqui a lavagem dessa sala. Então tem um risco envolvido nisso, né? Manipulação de produto químico, risco de queda, não é? Aí o que a empresa faz? Vai lá e dá para o colaborador a luva, é ou não é? Colegas aqui da limpeza, né? Então, a escola fornece a luva, a escola fornece a bota, o calçado, né, para o trabalhador não escorregar, fornece lá os locais, as plaquinhas de demarcação, de piso molhado, aquela coisa toda, né? Então, o funcionário tem que tomar essas medidas preventivas, certo? Certo, pessoal? Então, os trabalhadores, eles utilizam dessas ferramentas. E para o risco psicossocial? A empresa também vai disponibilizar ferramentas. Aí nós, trabalhadores, vamos ter que utilizar essas ferramentas. Tudo bem, pessoal? Então a empresa disponibiliza, os trabalhadores utilizam. Então, por favor, utilizem as ferramentas que a empresa vai disponibilizar para vocês, ou aquelas que a empresa já disponibilizam, tá bom? Para risco psicossocial. Por quê? Porque isso também é avaliado, tá, pessoal? Uma outra coisa é, assim como eu falei que o risco psicossocial está enquadrado aí nas regras de afastamento, de benefícios, a gente sabe que existem as perícias médicas, não é? Para qualquer benefício, para risco psicossocial também, tá bom? Tá? É a mesma situação, tá? Bom, então a empresa aqui vai identificar carga de trabalho, ela vai identificar jornada de trabalho, ela vai identificar agressões no ambiente de trabalho, ela vai identificar conflitos no ambiente de trabalho, tá? E ela tem a obrigação de identificar a questão do assédio, tudo bem, pessoal? Tá? Então, esses aí são os pilares. Bom, capacitação obrigatória, né? Então, a empresa, né, como eu falei para vocês, né, o seu Luiz frisou aqui, por que que estamos na sexta-feira aqui, né? Sexta-feira à noite aqui, escutando o Medeiros falar um monte de coisa. Porque é obrigatório, tá bom, pessoal? Tá? Porque é obrigatório. Mas é um obrigatório que traz um benefício para nós, tudo bem? É claro que seria legal se a gente pudesse fazer dinâmicas, muito legal. Vai ter oportunidades, a escola vai fomentar isso no futuro, tá, pessoal? Mas, infelizmente, senão a gente ia ficar 8 horas aqui no mínimo, tá? Mas a empresa, ela precisa treinar os gestores e os colaboradores. Então, tanto o seu Luiz Rogério, quanto o Gustavo, quanto qualquer funcionário de vocês aqui presente, ou aqueles que não puderam vir, qualquer funcionário, ele tem o dever, pessoal, de identificar, um possível risco psicossocial, ele tem o dever de prevenir um possível risco psicossocial e ele tem o dever de reduzir.
tá? Sempre na linha da segurança do trabalho. Eu identifiquei qual é a regra número 1. O pessoal da segurança sabe, eliminar o risco. Poxa, eu não consigo eliminar o risco. Por quê? Aí os professores da aula não conseguem eliminar o risco de um pai ou de uma mãe reclamar, é ou não é? Você não consegue eliminar isso. Não está na nossa mão. Mas a gente consegue nos prevenir, é ou não é? A gente consegue estar bem preparado para receber aquela reclamação. Ou se eu não estou bem preparado, Michael, tá vindo um cara muito chato aí, você pode atender ele para mim, por favor? Aí o Michael vai lá e toma a minha frente, o Gustavo vai lá e toma a minha frente, o Hugo muitas vezes ia lá e tomava a minha frente, entendeu? E tratava do assunto. Então nós como funcionários temos... Pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês aqui hoje, eu vou ficar feliz, é colocar um pouquinho da mensagem mais importante da noite para vocês. É que vocês têm a mesma responsabilidade que o gestor da empresa para identificar o risco psicossocial. É só assim que a gente melhora o ambiente de trabalho. Tudo bem, pessoal? Só assim. Bom, a empresa também ela precisa fazer pesquisa de climas, treinamentos, é o que a gente está fazendo aqui, por obrigatoriedade e daí por diante. Tá? Então a empresa ela precisa ter programas de treinamento, a gente está tendo um conhecimento básico aí, é lógico que toda plataforma, todo canal que a empresa disponibilizar para vocês para risco psicossocial, ela vai precisar treinar os trabalhadores, tudo bem? Então, tudo aquilo que a empresa fornecer, ela vai ter que treinar vocês aí, tornar ao conhecimento de vocês aí o uso, tá bom? Sempre, tá? Ah, uma outra coisa, tá, pessoal? A escola, a empresa, né? A escola é uma empresa, né? Ela vai ser automaticamente, ela vai estar disponível, na verdade, a fiscalização externa, tá? Então, se o fiscal do Ministério do Trabalho ou do sindicato vir aqui fiscalizar as condições de trabalho, deixa eu ver se lá naquela escola o ambiente é limpo. Ele também pode vir na escola, deixa eu ir lá naquela escola ver se os funcionários estão mentalmente saudáveis. E a gente sabe que às vezes algo é subjetivo, mas é assim mesmo e a gente vai ter que lidar com isso, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, a NR1 ela faz um link com todas as NRs, então todas as NRs têm que seguir a NR1 como parâmetro, e a NR que trata dos riscos psicossociais ficou a cargo da NR17, tá bom? Mas isso é algo técnico aí para a turma de segurança do trabalho, e aí também, né, quem tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar mais, aí só me procurar também, ou procurar os professores aí da segurança do trabalho, ou a escola que a gente detalha um pouco mais. Bom, o foco da empresa é sempre na prevenção, claro, né, pessoal? Então, a empresa sempre vai atuar na promoção, sempre, né? Eu falo para os meus alunos sempre, né? Qual é o melhor técnico de segurança? O melhor técnico de segurança é aquele que seu Luiz vai contratar, aí ele vai fazer uma entrevista lá na escola técnica dela e ele pergunta, quantos acidentes do trabalho você investigou? Aí o técnico vai virar para o seu Luiz e vai falar, nenhum. Esse é o melhor técnico. Nenhum. Não investiguei nenhum acidente. Mas como você é técnico de segurança e não investigou nenhum acidente? Ele vai falar, porque na minha empresa eu não admito que alguém sofra um acidente do trabalho. Isso sim que é referência, não é? Né? Então, o bom técnico de segurança é aquele que fala isso, pessoal. Que ele chega lá, ele tem 10 anos de experiência. Mas quantos acidentes você investigou? 0. Por quê? Porque nas empresas que eu trabalhei não houve acidente. Quer dizer o quê? Que ele trabalhou na prevenção, né? Se não teve acidente, menos gente afastada, menos problema para a empresa, menos problema para os colegas da enfermagem, é ou não é?
muitos problemas para a sociedade, menos problemas para a sociedade. Não tem mãe chorando, não tem esposa chorando, não tem marido chorando, não tem irmão chorando. Tudo bem? Vamos lá. Bom, o empregador ele é responsável por oferecer um ambiente seguro, é claro, enquanto que os trabalhadores devem seguir as orientações. Olha só, pessoal, que importante. Quando eu dou treinamento de EPI, né, pessoal, eu falo assim, pessoal, você acha que a empresa vai investir, por exemplo, num capacete R$100 do nada? Ela vai chegar assim, vai falar assim, ô Medeiros, tem R$100 aqui, ó, você usa se você quiser. Entendeu? Então a empresa, pessoal, você pegaria, né, o seu investimento e daria para qualquer pessoa, fala assim, não, ó, toma aí, ó, R$10.000 aí que eu tenho, pode investir em qualquer coisa, depois você me devolve. Se você quiser devolver, você devolve. Então a empresa não vai fazer isso, tá, pessoal? Então todas as ferramentas que a empresa disponibilizar é para serem utilizadas, tudo bem? E os empregados, eles vão ser cobrados justamente por isso, tá? Então, toda essa questão de treinamento, toda essa questão que está sendo difundida aí no mercado de trabalho com relação a risco psicossocial, é para ser utilizado. Se a empresa disponibiliza uma psicóloga, é para ser utilizada. Se a empresa disponibiliza um coordenador, é para ser utilizado. Se a empresa disponibiliza uma plataforma, é para utilizar, né? A gente aqui, como profissional da escola Adélia, a gente tinha muito receio aí na pandemia, né? De utilizar a plataforma, aquela coisa toda, mas a escola disponibilizou e a gente aprendeu a usar. Hoje para nós é normal. Então, para as medidas de prevenção, de segurança, né, no começo a gente falava, poxa, esse capacete é pesado, para que eu tenho que usar luva? Para que eu tenho que usar luva para misturar um produto químico, é ou não é? Né? Por que eu tenho que usar bota aqui para, né, lavar o pátio aqui? Né? A gente pensa para quê, né? Mas quando a gente está no hospital aí com a fratura no fêmur, será que a gente não vai pensar, pô, seria melhor a gente ter usado a bota? Não é verdade, pessoal? A gente não pode pensar assim. Então, as ferramentas estão aí para serem utilizadas. Bom, vamos falar um pouquinho aí do assédio moral e sexual, tá, pessoal? Esses dois pontos são obrigatórios a gente falar, tudo bem? Então, né, o que é o assédio moral, né? O assédio moral, ele é caracterizado pela conduta abusiva, né? Então, a conduta abusiva, gestos, palavras, atitudes, tudo isso é considerado assédio moral. Então, olha só, não confundam também assédio moral com direção, com ordem, tudo bem? Medeiros, você precisa fazer isso, você precisa me entregar isso, ok? Beleza? Medeiros, o prazo para você me entregar é dia 10. Tá ok para você? Tá ok. Certo? Chegou lá no dia 10, né? Meu diretor lá perguntou para mim, e aí, Medeiros, tá pronto? Aí eu vou falar assim, não está pronto, mas vou entregar hoje. Combinado não sai caro, certo, pessoal? Eu não aleguei nenhum problema, então dia 10 é dia 10, tá? Então eu vou lá no dia 10 e entrego, ok. Não entreguei dia 10, dia 11 meu superior me cobrou. Medeiros, não era dia 10? Então olha só, tá? Então isso é um direcionamento relacionado à minha atividade laboral, tudo bem, pessoal? Isso não é um assédio, tudo bem? Cuidado, isso não é um assédio, tá? Bom, para a configuração do assédio moral, é necessário que a conduta seja reiterada, né? Então, eu falo sempre com a mesma pessoa
com um tom de voz diferente. Isso é muito comum, tá? Então, eu falo com o Altair de um jeito, eu acho que o Altair tá por aí, que é meu, tá? Eu falo com o Altair de um jeito, mas com a professora Cláudia eu falo de outro jeito. Eu amo falar com a professora Cláudia. Pô, mas os dois estão no mesmo nível hierárquico, tudo bem, pessoal? Então, eu cobro o Altair de uma maneira efusiva e a professora Cláudia eu não cobro da mesma maneira. Eu cobro o Altair de maneira efusiva o tempo inteiro na frente de todo mundo, que ele chega a ficar constrangido, mas eu não cobro mais nenhum funcionário dessa mesma maneira. Tudo bem, pessoal? Isso sim configura em assédio moral, tá bom? Tá? Então, cuidado, tá? Bom, episódios isolados vão caracterizar dano, mas não necessariamente configuram assédio moral. Pessoal, o que é episódio eventual, vamos dizer assim? Episódio eventual, então, imagina assim, o bombeiro vai resgatar uma vítima, é um excelente exemplo. Então, o colega bombeiro, eu sou bombeiro, tudo bem, o Maicon é bombeiro, o Cleiton é bombeiro, eu não vou chegar no Cleiton e falar, Cleiton, por favor, traz a maca. Eu vou falar assim, num resgate? Não vou falar. Eu vou estar gritando, eu vou estar agitado, porque o nosso objetivo é o quê? É resgatar a vítima, é ou não é? Então eu vou estar gritando, eu vou estar agitado, eu vou cobrar, corre Cleiton, corre e tal. Eu vou gritar com ele, às vezes solta um palavrão. Tudo bem? Então, isso é um evento, né, que a gente chama de episódio isolado, né, que realmente às vezes pode até causar um dano. A pessoa fala, poxa, o Medeiros nunca falou assim comigo. Mas não configurou o assédio moral. Por quê? Porque aquilo ali foi um evento isolado. Então, amanhã não se repete, depois da manhã não se repete, 3 meses não se repete, 1 ano. Tudo bem, pessoal? Então, não é que a gente não pode cobrar. Vocês podem e devem cobrar. Tudo bem, pessoal? Isso é inerente da nossa relação profissional. Tudo bem, pessoal? O que a gente não pode é expor a pessoas a constrangimento. O que a gente não pode é reiterar. Lembra da brincadeira que eu falei no começo? Né? Eu sou um cara que já pedi perdão várias vezes, porque como eu trabalho na indústria, às vezes eu acabo brincando. E eu tinha muitas brincadeiras mesmo com apelidos, né? E assim, eu estou me reeducando, né? E o importante é a pessoa, não gostei. Parei por aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Bom, existem 3 formas de assédio moral. Um que é vertical, outro que é horizontal e outro que é misto, né? O que é o vertical? O vertical está relacionado à hierarquia, tudo bem? A hierarquia. Então, meu chefe me pressiona, me assedia moralmente, ou eu, como subordinado, assedio moralmente o meu chefe. Sabe como isso ocorre? Quando o chefe sabe que ele depende de mim. Entendeu? Aí eu uso isso para atingir ele moralmente. Entendeu? Então eu combino uma coisa com o meu chefe, aí ele reúne todos vocês aqui. A Bianca foi a minha chefe, combinei com ela aqui, que eu ia vir para cá, né? Aí tá todo mundo aqui, pô, a escola disponibiliza tudo. Aí eu falo para Bianca, eu só vou se você me mandar uma limusine e me buscar aqui em Cubatão, às 5 horas, tá? Tudo bem? Mas eu quero uma limusine, eu quero vir assistindo a Netflix lá, sei lá eu, entendeu? Quero um bom suco lá de laranja, alguns biscoitos, entendeu? Então, eu sou subordinado dela, mas eu estou assediando por quê? Porque ela depende de mim. Entendeu, pessoal? Entendeu, galera? Então, tipo assim, poxa, claro que a escola depende dos professores e os professores dependem da escola, é ou não é? Tudo bem?
eu tenho que dar uma boa aula, a escola me remunerar bem, ok, né? Então, a escola não pode, né, me assediar moralmente, nem eu posso assediar moralmente a escola. Tudo bem, pessoal? Ok? Bom, o horizontal, né, ocorre entre colegas, muito comum. Pessoal, por incrível que pareça, esse é o mais comum. Tudo bem? Esse é o mais comum. Na indústria, é o seguinte: o cara chega na segunda-feira e fala: olha, eu não tô legal. Aí a gente já fala que, pô, tu encheu a cara. Pô, tu encheu a cara no final de semana. Pô, eu tô com a dor aqui. A gente fala, tá dando migué. Foi jogar bola, se machucou e quer afastamento hoje. Tudo bem que pode ser verdade, mas nós não somos médicos, não é? Um encarregado lá na empresa não é médico. Tem que direcionar a pessoa para o profissional, né? É o profissional que vai alegar isso. E a gente não pode perseguir o trabalhador, não é verdade? Ou então quando o cara existem muito preconceito, né? O cara chega assim meio triste e fala, isso é chifre. Poxa, a primeira coisa que vem na cabeça, isso é chifre, cara. Estão esquentando o teu colchão. Isso são palavras, pessoal, verdadeiras, que acontece muito mesmo no ambiente de trabalho. Isso não é legal. Isso é entre colegas, hein, pessoal? Isso é entre colegas. Agora imagina, aí vai lá na festa da empresa, a esposa toda bem vestida, né? Todo mundo lá se encontrando com os familiares, né? Aí como que aquela pessoa vai olhar para você? Não é verdade? Então, o assédio entre colegas, pessoal, ele é mais comum. O que aparece na mídia normalmente é de chefia para subordinado, mas o mais comum estatisticamente é esse, entre colegas, infelizmente, tudo bem? Na indústria tinha um linguajar extremamente pejorativo. Na indústria, Cubatão geral. Se alguém o Michael trabalhou bastante Cubatão, era assim. O cara fazia algo errado, a gente chamava de corintiano. Associava o torcedor corintiano à falta de capacidade. É verdade. O cara errou. Tu é corintiano? Era assim mesmo que a gente falava. Por que eu não falava tu é palmeirense, tu é São Paulino, tu é santista, tu é flamenguista, sei lá eu, né? Não, associava ao a algo que para ele prezava, não é verdade? Então isso, pessoal, não pode. Tudo bem, pessoal? Não pode. Tudo bem? Outra coisa muito comum na indústria, olha, eu estou entregando a gente, né, Maico? Muito comum na indústria era assim, ó. Feriado. Feriado do dia 12. Usava a religiosidade dos outros para forçar a pessoa a trabalhar. Feriado de dia 12 de outubro. Só escalava os evangélicos. Sério. Natal e Ano Novo. Só escalavam o pessoal do segmento religioso que não comungam ou não apreciam essas datas comemorativas. Entenderam? Não pode, né, pessoal? Não pode. E fazia isso rotineiramente, tá, pessoal? Ninguém perguntava se a pessoa tinha um compromisso ou não. Não. O Medeiros é evangélico, ele vem dia 12. Não, o Medeiros é católico, ele não liga para isso. Ele vem aí a hora que quiser. Tudo bem? Certo? Vamos seguir. Tá? O misto, né? O misto acontece, né, pessoal? É quando a empresa não tem programa nenhum, então ela pode ser tanto vertical quanto horizontal, tá? E a pessoa ela pode ser assediada tanto por seus pares como com a chefia. Sabe o que isso é? Um nome muito bonito aí que o pessoal fala, rotulagem. Tudo bem? Eu começo a rotular um colega, ou um chefe me rotula, ou o funcionário rotula. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na empresa que eu trabalho. Tinha uma pessoa do RH que tinha um escritório fora e quando essa pessoa vinha para a fábrica,
é porque ela vinha entregar a carta de demissão, tudo bem? Tá? Então, quando essa pessoa chegava na portaria, os rádios começavam a tocar. Olha, a morte chegou. Era assim mesmo. A morte chegou. Então começava a passar o rádio. QAP, QAP, elétrica na escuta. Começava com o pessoal da elétrica, viu, seu Luiz? Seu Luiz que gosta aí dos eletricistas. QAP, QAP, elétrica. A morte chegou. Sério. E a coisa foi rolando, né? E aí, cara, chegou um momento que num treinamento, a moça estava falando sobre isso, ela chorou, cara. Ela chorou, né? E ela tinha um cargo elevado dentro da empresa, tá? Ela era uma coordenadora de RH. Então, por isso que eu tô falando de misto. Então, o pessoal de baixo rotulava ela, os amigos rotulavam ela, e pessoas de cargos elevados também rotulavam ela. Então era a morte. A morte estava chegando na fábrica. Vamos lá. Tá bom? Pode passar também. Aqui a gente está falando um pouco mais. Bom, o que é importante para configurar o assédio moral? Tá bom, pessoal? Bom, não é só o nível... né? Não é só o nível hierárquico. A questão principal aí, pessoal, são as características da situação, tudo bem? É a exposição do funcionário ao ridículo. Nessa historinha que eu falei para vocês, né, da morte, né, eu também posso rotular aquele chefe, né? Falar, pô, aquele cara é ruim, né? Aquele cara... Muitas pessoas falam, pô, aquele cara é um terrorista. Olha só, muitos chefes eram rotulados como terroristas, nazistas, falava-se, esse cara é um nazista, a pessoa nem sabia o que é o nazismo. Olha, é uma coisa tão séria e a gente colocava isso. De repente, imagina se a pessoa foi de uma família afetada pelo nazismo de alguma forma, não é verdade? Então, pessoal, isso é o dia a dia. E a gente está começando a mudar agora. Então, né, aspecto religioso, aspecto cultural, aspecto de gênero, tudo bem, pessoal? A raça. Então, por favor, as empresas hoje não toleram mais esse tipo de coisa, tudo bem, pessoal? Hoje nós somos um só. O objetivo da empresa é produzir, não é verdade? Nosso objetivo aqui é produzir conhecimento, é todo mundo produzindo conhecimento. Desde o proprietário da empresa, os sócios da empresa, a direção da empresa, os funcionários, o vigilante da empresa que está ali, ele também é responsável, não é verdade? Se chegar uma mãe ali, né, e o vigilante tratar ela com distinção, talvez ela esteja vindo, né, na expectativa, numa visão do Colégio Adélia, pô, uma referência. Estou trazendo meus 4 filhos que acabei de chegar de um outro estado, vou matricular na escola Adélia. Me falaram lá que a dona Vera é a melhor diretora que existe no Brasil. Certo? Então chegou lá. Beleza? Aí o vigilante ali, Gustavo, não dá nem bola para a senhora. E aí? Como é que fica? Não é verdade? Não é verdade, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Então, o vigilante ele tem que estar preparado emocionalmente, ou não é? Para receber essa mãe, ou para receber aquela mãe apavorada que quer entrar aqui para matar o professor Medeiros. Tem que tomar cuidado com isso também, né? Tá? Beleza. Bom, então o importante aqui, né? A gente tem os pilares do assédio, né? A primeira coisa é a repetição, aquilo se tornar rotina. O segundo é ter a intenção, né? Uma coisa é, eu brinquei com meu colega, mas eu não tive a intenção de magoar ele, mas ele não se sentiu bem. Então ele falou assim, pô, Medeiros, não foi legal. Ok, eu não tive a intenção. Então não tive a intenção, parou por ali, nos acertamos,
tá tudo certo, tá? Agora, a intenção é grave, tá? Bom, direcionalidade, agressão dirigida a uma pessoa, um grupo. Pessoal, cuidado, não é só individual, é um grupo, né? Então a gente aqui tem um grupo, né? O grupo de professores, o grupo do pessoal da informática, o grupo dos líderes e tudo mais. Então imagina assim, eu chego lá no grupo dos professores e fico falando, pessoal da informática não me atende. Então eu tô lá. Todo dia eu chego lá no grupo de professores, o pessoal da informática não me atende. Ou então eu tô lá no grupo de professores, o pessoal do RH não me atende. Eu tô rotulando o pessoal do RH. Tá. Aí uma liderança da escola, tá? Vê aquela rotulagem ali. Aí a direção da escola vai lá e entende que aquele grupo ali não está correspondendo. Pô, mas ela está fazendo um pré-julgamento, entendeu? Por quê? Porque ela não analisou as partes. Então, para risco psicossocial, a empresa, ela sempre, ao tomar uma decisão, isso é muito claro aí nas discussões, nos fóruns que estão tendo, principalmente quando a gente está falando de grupos. Quando a escola vai tomar uma decisão, ela tem que sempre avaliar não só os pares, agora a gente chama de uma terça parte. Não é testemunha, não é nada disso. Mas a empresa, ela precisa estar aberta a ouvir todas as partes aí envolvidas para poder realmente saber o que está acontecendo. Uma outra coisa é a temporalidade. O que é isso, pessoal? O que é isso, temporalidade? Para a segurança do trabalho é muito comum, porque a gente fala em todas as aulas, e para o pessoal que dá aula na administração também. A gente fala todas as aulas a questão do tempo, da jornada de trabalho. Se a gente está falando de risco psicossocial, se a gente está falando que isso é relacionado ao ambiente de trabalho, é claro que isso tudo tem que acontecer durante a jornada de trabalho. Tudo bem? Ok. Vamos seguir. Bom, exemplos de atos que podem ser atribuídos a atos de assédio moral, né, pessoal? Não vou passar todos aí, tá? Mas agressividade, gritos, intolerância, né? Tá? O funcionário cometeu um erro, eu expor para todo mundo, não é verdade? Segue aquela regra de elogiar em público. Lembra aquela regra básica, né? De motivação, né? Regra básica aí dos líderes, da liderança, né? Poxa, pessoal, vamos elogiar em público, né? E chamar atenção no privado. Agora, tome cuidado em chamar atenção no privado, hein? É bom você ter até uma companhia hoje em dia, tá? Para assédio moral, tudo bem, pessoal? Para assédio moral, muito cuidado também. Lógico, não vamos expor a pessoa, não é o objetivo, tá bom? Mas chamar atenção no privado também, muito cuidado, tá? Tem que ter uma série aí de anuâncias aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, o assédio moral, ele também pode levar ao assédio sexual, né? E vice-versa, né? Como diria o meu amigo Joel Santana, tá bom? Tá, uma coisa pode levar a outra, né? Mas o assédio sexual, ele tá sempre, pessoal, atrelado a quê? A um constrangimento com cunho sexual, com ganho sexual, tudo bem? Pessoal, mas precisa ter contato físico? O que vocês acham? Não precisa ter contato físico, tudo bem? Não precisa ter contato físico. E aqui nós estamos falando de todos os gêneros, tudo bem? Nós estamos falando de todos os gêneros. Não estamos falando de um único grupo, tá bom, pessoal? Então, esse constrangimento normalmente pode ser no ambiente de trabalho. Para vocês terem ideia, hoje existe uma recomendação que as empresas elas não devem exigir, né,
uniformes que contornem as formas masculinas e femininas. Tudo bem? Isso é uma sugestão, não é uma obrigatoriedade. Isso é uma sugestão, né? A gente teve um caso, eu não sei se vocês conhecem, de uma jogadora de vôlei famosa que ela se recusou a usar os shorts do vôlei, porque ela tinha filhos pequenos e ela não achava correto a TV ficar filmando ela com os shorts, principalmente quando ela fazia os movimentos, caía. Por quê? Porque os amiguinhos da escola dos filhos dela, quinta série, né? Pegava as imagens da mãe, e hoje a gente está na era a gente está na era da informática, da velocidade, né? Levava as fotos e ficava expondo na sala, né? Isso foi um dos motivos que levou alguns clubes de vôlei no Brasil utilizar o short saia. Vocês já repararam isso? Que tem algumas equipes de vôlei que jogam hoje com o short saia? Já repararam isso? Já repararam? Então isso foi lá, não foi por conta disso, né? Mas foi uma discussão bastante acalorada aí e que é usada em alguns seminários aí de segurança do trabalho, tá bom? Bom, geralmente acontece por meio de cantadas, insinuações constantes, piadas, né? Os simples fatos, né? Não só piadas, muito cuidado, tá, pessoal? O elogio constante, sabe aquele elogio chato? Aquele elogio chato que às vezes a mulher pode se incomodar, né? Toda hora eu falar, olha, poxa, hoje você tá arrasando, né? Também serve para a mulher falar com o homem, né? Nossa, hoje seu perfume tá maravilhoso, hoje você tem... Sabe aquela coisa que todo dia acontece? Não é um evento, né? Eu encontro a pessoa no evento e falo, poxa, você está muito bem vestida, poxa, você está muito bonita. Ok, algo isolado, mas todo dia. Imagina o professor falando isso com o aluno todo dia, pessoal. Não tem cabimento, é ou não é? Não é verdade? Imagina a professora todo dia falando isso com os alunos. Não é verdade? Isso não vai soar bem, tá bom? Então, na empresa, isso também não é legal. Isso causa constrangimento. E a questão mais comum aí, né, do chefe, né, utilizar da posição dele para obter vantagem sexual e vice-versa. Eu estou falando aqui da chefia de todos os gêneros, tudo bem? Teve um caso também na indústria de Cubatão que saiu na TV, né, que a estagiária saiu com o chefe e tramou a morte da esposa para obter um cargo. E ele prometeu um cargo para ela. Foi um caso bem conhecido também, mas faz alguns anos. O pessoal aqui é novinho, 10 anos, ninguém lembra, né? Só tem gente jovem. Beleza. Bom, pessoal, o assédio sexual, ele não tem gênero, tudo bem? Ele pode acontecer de todas as formas, em todos os gêneros, em todo tipo de empresa, tudo bem? Em todas as idades, tá bom? Tá? Não tem etarismo aqui. Quero frisar o seguinte, faz questão isso aqui, pessoal, de ler para vocês. O assédio sexual, ele é crime, ele está previsto lá no Código Penal. Então, além dele ser um problema para a empresa, você vai arcar com toda a responsabilidade criminal. Então, às vezes eu falo na segurança do trabalho o seguinte, olha, se o trabalhador provocar um acidente, a empresa vai ser responsável, ok. Mas, se ele provocar um acidente de maneira dolosa, aí tem o professor Léo ali, que eu não vou falar, senão ele, não, longe de mim, né? Mas a empresa pode processar ele, pessoal. Ele pode ser preso, o funcionário, ele pode ser preso por causar um acidente na empresa. Lógico, né? Tem toda a legislação prudente. No caso de assédio sexual, o funcionário também, então a empresa
pode tomar as medidas. Então, a empresa tem um código de ética aqui no Adélia, o funcionário assediou, ele pode ser demitido por justa causa, isso aí tem que estar muito claro lá no regulamento lá da empresa, no código de ética, a empresa pode fazer a demissão dele por justa causa, mas a vítima, ela pode ir ali no distrito policial aqui, ali no centro, né, abrir um boletim de ocorrência, tudo bem? E ele vai responder na esfera criminal, tudo bem, pessoal? Isso é muito bom deixar muito claro, tá? Bom, estamos caminhando aí quase para o finalzinho da nosso bate-papo aí. Bom, o importante aqui do assédio sexual é o seguinte, ele é caracterizado sempre, pessoal, como o não consentimento da pessoa assediada, tudo bem? Então, olha só, tá? Não é que a gente trabalha aqui, né, no mundo de robôs. Tem muitos casamentos que surgiram dentro das empresas. Não é proibido o flerte, né? Mas também a pessoa não vai namorar na empresa, não é isso. Mas não é proibido, a lei não está proibindo, né, o flerte natural. Não é verdade? Muitos casamentos surgiram dentro da empresa e é natural. Afinal, a gente passa mais tempo aqui na escola Adélia do que em casa, com as nossas famílias, não é verdade? Muitos de vocês passam muito mais tempo aqui na escola. Então, não é proibido. Ah, eu não posso namorar um funcionário do Adélia aí fora. Eu não posso namorar uma funcionária. Não é isso. Que a gente está falando assim, se o funcionário do Adélia não gostar da funcionária, acabou. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Bom, e aí a gente tem alguns tipos, né? O primeiro ocorre sob chantagem, né? Tá? Tudo bem? Eu posso chantagear a vítima aí por uma vantagem de um cargo. Eu posso chantagear por vantagem de emprego. Eu posso chantagear por promessa. Então, principalmente aí os professores, né? Os professores têm muito conhecimento aí nas empresas, então cuidado, né? Às vezes, pessoal, até existe a chantagem emocional, sabe? A gente tem que tomar cuidado até no tratar bem com os alunos. Sabia disso, pessoal? A gente tem que tomar cuidado. Às vezes o aluno ele é tão carente emocionalmente, né? A gente recebe aqui na nossa cidade tantos alunos carentes emocionalmente que às vezes só a gente tratar bem o aluno começa a desenvolver uma afinidade por nós. Professores sofrem isso demais, né, pessoal? Com certeza. Então, aquele aluno, aquela aluna, ela se sente muito acolhida, então ele passa a desenvolver algum sentimento, não sexual no início, mas um sentimento pela pessoa mesmo. E aí é um risco, é uma armadilha, porque ele pode falar assim, olha, professor, se você não continuar me tratando bem, eu sei que você é casado, que você é casada. Eu sei que seu filho trabalha ali, sua filha trabalha ali. Entenderam? Estão entendendo o que eu quero dizer? Tudo bem, pessoal? Não vou me alongar muito, mas a gente tem que tomar cuidado até com afeto, com carinho, que isso pode se tornar, ó, na outra parte, pode desenvolver na outra parte uma possibilidade de um assédio. Estão entendendo isso? Não é que vai, mas pode. E na segurança, tudo que pode, a gente tem que prevenir. Certo? A gente trabalha sobre possibilidades. Beleza? Vamos passar aí que a gente já está terminando, pessoal. Tá? Um outro ponto do assédio sexual é a intimidação. Aí é o medo mesmo, tá, pessoal? Sobre intimidação e medo, né? Eu ameaço demitir. Tudo bem? Aí eu já coloco a pessoa contra a parede, não é algo sutil. Tudo bem? Eu já vou lá e já intimo. Ou então, eu já começo a humilhar a pessoa. Tá? Então, eu começo a humilhar a pessoa. Então, muito cuidado aí, colegas. Muito cuidado com essa condição. Tá? Bom, estamos acabando. Bom,
Para caracterizar o assédio sexual, já falamos, né? Não é necessário o contato físico, tá, galera? Não é necessário o contato físico. Tudo bem? Tá? O simples motivo, né, da pessoa passar e eu estar com um colega e eu fazer um comentário pejorativo, se a pessoa se sentir ofendida, já é um assédio sexual. Ela pode relatar, tudo bem, pessoal? Ela pode relatar, né? A pessoa passou por mim, eu fiz um comentário pejorativo. Eu tô ali com um colega. Então, cuidado também nos comentários. Então, aqui entre colegas, a pessoa passa, eu conversei ali com o Cleiton. Poxa, como que ela tá hoje? Conversei com o Cleiton. O Cleiton, Medeiros, cuidado. Ele vai falar isso para mim. Só que aí, o colega escutou. Às vezes nem foi isso que o Medeiros falou, tudo bem, pessoal? Mas escutou. Aí vai falar para ela, correto? Aí ela vai alegar o quê? Vai lá no Gustavo, vai lá na psicóloga, vai chegar na Meire chorando, tá? E vai falar, ó, o pessoal lá me assediou. Aí é um problema, tá bom? Alguns exemplos, né? Perturbação, atacar sexualmente, claro. Pessoal, se houver o contato físico, nem se discute. Ou é assédio sexual, ou é violência, importunação e por aí vai. Tudo bem? Qualquer tipo de contato. É diferente de você estar numa balada. A gente está falando da empresa, tudo bem, pessoal? A gente está falando da empresa, dentro das instalações do Colégio Adélia. Tá claro isso? Tudo bem, pessoal? Dentro das instalações do Colégio Adélia. Beleza, tá? Alguns detalhes aqui, né? As consequências, né, disso, né, pessoal? Angústia, depressão, crises, né, de competência, se estiver relacionada ao trabalho, não é? Será que eu sou competente ou a pessoa só está comigo porque quer alguma coisa comigo? Entenderam? A pessoa pode entrar nesse tipo de crise, tá bom? Bom, insônia, né? A pessoa vai ter insônia, perturbação, a pessoa vai sofrer crises de ansiedade. Tudo bem, pessoal? Que no seu estágio mais elevado pode levar à depressão, né? E a depressão, a gente já sabe os riscos da depressão, né, pessoal? Quantos casos que a gente vê hoje por aí, né? Um deles, infelizmente, é o suicídio, né? Uso de drogas e álcool, muito comum, tá? Para pessoa que é assediada, muito comum. Tá bom? Bom, o que a escola disponibiliza para os seus empregados? A escola empresa Colégio Adélia, tudo bem? Ao final aqui da nossa discussão, vocês vão preencher um questionário, onde não é obrigatório você colocar o seu nome, é apenas uma avaliação que a legislação pede, que a escola tem que pontuar isso, então não é obrigado colocar o nome. Esse é um questionário de avaliação psicossocial, tudo bem? Bem simples, tá? Então o pessoal aí do RH vai passar para vocês e só depois disso vocês vão poder ir embora. É algo rápido, 1 minutinho, 3 minutinhos você responde o questionário. Além disso, pessoal, a escola disponibiliza uma psicóloga aqui no horário administrativo, correto, meninas? Então, a psicóloga Meire está aqui no horário administrativo todos os dias da semana, tá? Para acolher todos os empregados. Pessoal, mas peraí, eu não sofri nenhum tipo de assédio, mas tá tudo bem comigo, mas eu não vejo motivo nenhum de eu ir lá conversar com a Meire. Pessoal, mas a gente não quer que você sofra nenhum assédio. Lembra? A gente não quer. A gente quer que você procure a Meire para falar se você está bem, se você está com algum problema, tudo bem? Não estamos falando de assédio moral e sexual. A gente está falando de qualquer risco. A gente quer que você procure a diretora, se precisar. A gente quer que você procure a dona Vera, que você procure a direção da escola. Lá o pessoal de Vicente Carvalho a mesma coisa. Procure as diretoras, as meninas. Elas vão estar sempre disponíveis lá para atender vocês.
Tudo bem? E vocês têm acesso aos mantenedores aqui da empresa que estão o tempo inteiro aqui na escola também. Então, todos esses canais a empresa vai disponibilizar para vocês, tá? No futuro, a empresa vai disponibilizar a plataforma também para vocês, tá? Mas isso a gente vai, com calma, falar um pouco adiante, tá bom? Bom, a empresa vai disponibilizar uma plataforma digital, então nos próximos dias aí, talvez, logo, a empresa estará disponibilizando, tá? E vocês vão ter a oportunidade aí de expor aí como está a saúde mental de vocês. Pessoal, lembrando que a gente não está aqui para pontuar ninguém. Saúde mental é responsabilidade de todos nós. Se a máquina está bem, o resultado com certeza vai ser positivo, não é verdade? Se a máquina não está funcionando bem, o resultado não vai ser positivo. Em algum momento vai dar ruim. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado aí, tá? A mensagem final é: a empresa, o governo, a sociedade, tá todo mundo preocupado com vocês. Mas e vocês? Quem é mais importante para você? Quem é mais importante para você? Tem que ser você. Eu só consigo cuidar do meu filho se eu estiver bem, não é verdade? Eu só consigo levar o alimento para minha casa, amamentar a minha filha, o meu filho, cuidar do meu esposo, da minha mãezinha, dos meus netos, se eu estiver bem, pessoal. Se eu não estiver bem, não vou conseguir.